Olá! Começando aqui uma live sobre o desfraude no grupo Teoria de Mãe. Tem alguém aí? Bom, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou a Joana Moraes, eu sou educadora e especialista em sexualidade humana. E aí vocês podem perguntar, né, mas o que tem a ver isso com o período do desfraude? Eu vou dizer para vocês que tem bastante coisa a ver, porque esse processo do desfraude, a gente precisa entender que a criança precisa estar pronta para isso, né? E que essa fase do desenvolvimento é uma fase importante para que os pais façam, né, conduzam esse processo do desfraude de uma maneira tranquila, tanto para os pais quanto para a criança. E aí, assim, quando a gente fala da sexualidade nesse momento, é importante entender que Freud descreveu a sexualidade humana em algumas fases, que vai desde a fase do nascimento, né, com a fase oral, e depois vai evoluindo para a fase anal, para a fase fálica, o período de latência. E como a gente vai falar do desfraude, é importante... Oi, Marcel entrou. Saudade de você. A Maria também entrou. Tudo bem? E como a gente vai falar desse processo do desfraude, é importante a gente entender esse período, essa fase, que é chamada de fase anal. A fase anal, né, para a gente não confundir aí os termos, no desenvolvimento da criança, é a fase que compreende o controle dos esfíncteres, tanto do xixi quanto do cocô. E é uma fase do desenvolvimento que vai desde o 18º mês, né, ou seja, 1 ano e meio, até mais ou menos o 42º mês, ou 3 anos e meio aí de vida da criança. E como é que isso, e por que isso é importante, né, a gente entender esse momento da criança? E o que é essa fase anal? Como nós somos seres sexuais, nós nascemos de uma relação sexual, senão nós seríamos plantas, né? A Leila tá aí, ela é bióloga, ela pode dizer bem isso, só que, né, as plantas que não são sexuais, que não praticam o ato sexual, então nós somos seres sexuais. E todo o nosso corpo tem uma energia sexual. E essa energia, em determinadas fases da vida, ela se concentra em uma parte do nosso corpo. E na fase em que a criança está com essa idade, de 1 ano e meio até 3 anos e meio, mais ou menos, nada é tão rígido assim, as crianças estão vivendo o período da fase anal, onde essa energia do prazer está concentrada nos esfíncteres, né? No controle dos esfíncteres, tanto do xixi quanto do cocô. E é um período em que a criança também está descobrindo outras coisas. Oi, professor Luiz, tudo bem? É essa fase em que a criança também está descobrindo o oco, né? As coisas que têm buraco. Então, os objetos que têm buraco, os buraquinhos do corpo. É comum nessa idade a criança colocar coisas no ouvido, no nariz, né? Tudo coincide muito com essa fase. Ela vai perceber o umbigo, ela quer colocar o dedinho. Então, assim, ela começa a perceber também todos esses buraquinhos das coisas, dos objetos. Então, é interessante, dá para a criança brincar, coisas que ela possa colocar dentro, encaixar, tirar, né? Enfiar a mãozinha, coisas que tenham consistência pastosa, que ela possa lambuzar, que façam essa sujeira toda, né? Que é gostoso a criança mexer com isso. Por quê? Tudo isso vai preparando a criança, vai
pro período do desfraude. Ela vai amadurecendo, porque assim, não adianta a gente querer iniciar um processo do desfraude antes da criança estar pronta para isso, né? Ela tem que estar madura para esse momento e ela tem que dar sinais desse amadurecimento. Então, quando a gente fala que é uma fase de prazer e que o prazer está concentrado aí na região anal e do xixi e do cocô, é para a gente entender o seguinte, que fazer cocô é prazeroso, né? A gente precisa pensar nisso também. E para a criança, esse momento precisa ser um momento de prazer. Ela não pode ter o xixi e o cocô com medo, ela não pode estar insegura, para esse período em que ela vai usar o piniquinho, que ela vai usar o banheiro. Então tem que ser assim um momento em que a criança entenda que é gostoso, que é prazeroso, que é uma produção dela, que ela está ganhando autonomia na vida. E as pessoas que estão à volta dessa criança, os adultos, né? A mãe, o pai, a avó, a tia, a professora na escola, todos precisam entender que é um processo evolutivo, né? A criança nasce, aprende a mamar, aprende a comer, agora ela já come de tudo. E o processo de usar o banheiro, usar o toalete, tirar as fraldas, é um processo de cada criança. Não adianta os adultos acharem que porque a criança já está com 2 anos, que tem que começar o processo do desfraude. Se ela não estiver madura para isso, não adianta. A gente vai acelerar um processo que ainda não está pronto para acontecer. Então, é muito importante que a gente pare, né, e tome muito cuidado com os palpites, com cada um vem dar uma sugestão, né? Vem dar um palpite para a mãe e para o pai quando a criança está com essa idade. Então a avó faz uma pressão, a amiga faz uma pressão, a gente costuma comparar uma criança com a outra, a mãe fica insegura se o filho dela com 2 anos ou a filha ainda não entrou no processo. Mas assim, cada criança tem o seu momento, né? E como é que a gente percebe que essa criança está amadurecendo para iniciar o processo de desfraude? A criança costuma dar sinais. E lembra que eu falei um pouquinho lá atrás, né? Quando eu falei que a criança precisa aprender a brincar com essas coisas, com esses objetos, de furo, de oco, que ela precisa aprender a encaixar, que ela precisa aprender a colocar e tirar. É um momento também que a gente começa a ensinar o lugar das coisas, né? Então, tem a gaveta da camiseta, tem a gaveta dos talheres, tem a gaveta das tampas, o armário das panelas e tem o banheiro, que é o lugar do xixi e do cocô. O adulto começa a mostrar para a criança, porque a criança aprende pelo exemplo e pelo modelo, né? Então o adulto começa a ir ao banheiro, o papai e a mamãe começam a ir ao banheiro e levar a criança junto, porque é comum a criança buscar esse modelo, né? Então, quando o pai ou a mãe levam a criança para o banheiro, eles estão mostrando e ensinando 2 coisas. Primeiro, que o corpo deu sinal que eu preciso ir ao banheiro, que eu vou fazer ou cocô ou xixi, porque a minha barriga doeu, eu senti aquele desconforto e é sinal que alguma coisa está querendo sair. Então, a gente vai ao banheiro. É lá no banheiro que eu vou para fazer isso. E a criança automaticamente começa a perceber que quando o papai e a mamãe querem fazer xixi ou cocô, eles vão para o banheiro. Algumas mães, algumas famílias gostam de usar o piniquinho, outras gostam de usar o assento, né, o redutor de vaso sanitário. Não existe uma regra, cada família vai usar aquilo que acha que vai dar mais certo para a criança. Às vezes a gente experimenta.
ela não gostou do piniquinho, ou ela não gostou de sentar no vaso, então a gente vai experimentando e vendo o que é melhor para aquela criança. Às vezes a gente tem 2, 3 filhos, um vai bem no piniquinho, o outro vai bem no vaso sanitário, e assim a gente vai fazendo com cada criança, porque cada um é de um jeito, cada um tem uma preferência, cada um está num momento da vida. Muito bem. E aí, como é que eu vou percebendo que a criança está dando sinais de que ela já está madura? Muitas crianças se sentem desconfortáveis quando elas sentem a fralda molhada. E é importante verbalizar isso com ela. Olha, a fralda está molhada, agora a gente vai precisar trocar. Ou quando ela faz cocô, ela já coloca a mãozinha, porque aquele cocô está incomodando ali na fralda. Então, ela também já dá esse sinal de que está desconfortável. Ok, isso pode acontecer com crianças a partir dos 2 anos, pode acontecer a partir dos 2 anos e meio, a partir de 1 ano e meio tem criança que já dá esses sinais, isso não quer dizer que ela já está madura. Então, a gente vai observando. O papel dos pais é principalmente controlar a ansiedade, não comparar, não dizer que isso é sujo, que é fedido, que é feio, que não pode fazer errado. Tem que ter muita paciência. Os pais têm que estar no momento de baixar a expectativa mesmo e de controlar a ansiedade, porque vão acontecer os escapes, vão acontecer da criança não conseguir chegar em tempo ao banheiro, e sujar a cuequinha, sujar a roupa. Então, assim, é extremamente importante que o adulto tenha paciência, porque é um processo que vai acontecer e que a criança precisa estar segura de que, se ela fizer errado, se ela não conseguir chegar ao banheiro, que ela não vai ser repreendida, que ninguém vai rir dela, que ninguém vai dar bronca nela porque ela fez errado, porque ela não conseguiu. Então, para tudo isso, o adulto tem que estar muito preparado emocionalmente, porque ele pode ver alguma coisa que a criança colocando a mão no cocô e na hora ele vai ficar, né, a mãe ou o pai pode ficar irritado com essa situação, mas tem que controlar, tem que baixar a ansiedade nesse momento, corrigir a criança sim. Olha, não vai colocar a mãozinha, né, que vai sujar a mão, tal, mas não depreciar essa situação, né, não dizer que é uma coisa feia, que é errado, que é sujo, que é fedido, nada disso, porque na verdade é a produção dela, né? Algumas crianças, por passar por esse processo de forma errada, né, de forma mais traumática, porque o pai ou a mãe ou alguém, né, qualquer outro adulto, riu dela, ou deu bronca, ou ficou muito bravo, ou disse que estava muito errado, a criança às vezes, principalmente com o cocô, ela começa a travar, ela começa a não querer ir fazer cocô, ela começa a segurar e ela pode ter problemas de intestino preso, de prisão de ventre, e aí as fezes ficarem muito endurecidas, e em alguns casos até ela precisar tomar um remedinho para poder eliminar essas fezes. Então, tudo isso pode ter um princípio no processo do desfraude, né, de algum trauma, de algum problema que ela teve lá no processo, ou de algum problema físico. Então, o importante é estar atento para tudo que está acontecendo com a criança, ou na questão física, biológica, se ela está tomando bastante água, se ela está comendo alimento com fibras. A gente precisa cuidar da alimentação dessa criança para que esse processo transcorra de forma tranquila. Eu vou só dar uma olhadinha aqui nas pessoas que estão entrando. O Carlos Eduardo está dizendo aqui que o Daniel passou pelo desfraude, foi antes dos 2 anos, durou aproximadamente 15 dias e que a creche nos incentivou e ele se adaptou muito rápido. Ok, legal, Cadu. Muito bom, tem criança que vai rápido. A criança, às vezes
vezes, quando está na creche, pode ajudar, né? Mas também tem que tomar cuidado, porque dependendo da creche, pode atrapalhar o processo. Se as pessoas não estiverem bem preparadas para esse processo, pode ser ruim, né? No sentido de comparar uma criança com outra. O importante, não forçar, não brigar, né? Não cobrar demais se a criança não estiver pronta para esse momento. Dar bastante alimentos com fibras, bastante líquido. Cuidar para que a criança tenha o momento dela de privacidade lá para sentar no piniquinho ou para sentar no banheiro, no vaso, para que ela esteja tranquila. Algumas mães levam revistinha para o banheiro para a criança sentar e olhar, ficar tranquila. Algumas levam o ursinho para fazer cocô também. Tudo tem que ser numa brincadeira, né? Tem que ser um momento gostoso para a criança estar à vontade. É muito importante que esse processo da criança brincar com massinha, da criança brincar com... Se a mãe já dá doce para a criança, né? Fazer brigadeiro, deixar ela manipular, amassar. É muito legal quando a criança pode, nesse período, brincar com essas coisas pastosas, né? Que ela consiga espremer na mão, tipo batata cozida, massa de pão, tudo que ela consiga amassar, porque como ela está nesse período em que ela está aprendendo sobre o oco, sobre as texturas diferentes, né? É muito bom, porque se ela não tem acesso a tudo isso, é muito provável que ela acabe pegando as fezes e amassando e espalhando, porque para ela não tem muita diferença do que é sujo, do que é limpo, do que é cheiroso ou não, né? A criança não tem esse filtro que a gente tem. Esse filtro que a gente tem. Então, assim, para ela tanto faz. O que ela estiver amassando ali, ela vai pôr na boca. E a gente não quer ver uma criança colocando cocô na boca, né? Mas que às vezes ela espalha assim, ela espalha. Passa no chão, passa na cadeira. Por isso que é bom que ela tenha bastante coisas que ela possa brincar, que ela possa amassar. A massinha de modelar é bom, mas tem que tomar cuidado para ela não colocar na boca, né? Porque ela não pode comer massinha. Agora, se ela estiver fazendo massa de pão, a mãe está fazendo lá uma massa, um nhoque, qualquer coisa né, que ela possa ajudar, que ela possa mexer, até se ela colocar na boca não tem problema. Então, é um período que é importante que a criança tenha acesso a esse tipo de material para ela brincar. Vamos lá. Algumas linhas aí, alguns especialistas, inclusive alguns pediatras, acham que é mais fácil tirar primeiro o cocô, tirar primeiro a fralda de cocô do que a fralda de xixi. Porque o cocô às vezes incomoda mais e ele dá mais sinal de que a criança já, né, para a criança às vezes é mais fácil ela perceber o cocô do que o xixi. Alguns acham que é mais fácil tirar o xixi primeiro. Eu acredito sempre que os pais precisam olhar para o seu filho e para a sua filha e entender o que é melhor para essa criança. O que ela se sente mais confortável para que situação ela está mais preparada, né? Que ela está mais amadurecida. Eu acredito que não existe uma regra que a gente precisa seguir assim à risca, né? Eu, particularmente, com os meus filhos, foi mais fácil tirar o xixi. Depois a gente foi para tirar o cocô. Agora, algumas pessoas começam pelo cocô e não tem problema nenhum. Não existe uma regra tão... Aliás, com o ser humano, né, não existe regra tão rígida.
tudo é um processo muito individual, muito pessoal e do amadurecimento de cada um. Então vamos lá. É importante que quando inicia o processo então do desfraude, já a mãe já compre, leve a criança para comprar a calcinha ou a cuequinha, que ela escolha as suas calcinhas e as suas cuequinhas, né? E que a mãe e o pai incentive isso. Olha, você já está crescendo, você já está ficando, né? Já aprendeu bastante coisa, já sabe comer sozinho. Agora é importante começar a aprender a ir ao banheiro sozinho, né? Fazer xixi, fazer cocô. Para a criança que usa o vaso sanitário com o adaptador, é importante que se coloque um banquinho ali para ela, tipo um degrauzinho, para que ela possa apoiar os pés, que isso vai dar uma sensação de mais conforto para ela e de mais segurança. E é importante também nesse momento mostrar o seguinte: acabou de usar o banheiro, fez xixi, fez cocô, vamos lavar as mãos, né? Então, todos esses modelos, todos esses exemplos que a mãe e o pai vão fazer junto com a criança, ela vai aprendendo pela imitação, pelo exemplo. Quando nós dizemos para a criança o seguinte: quando você sentir a sua barriguinha doer um pouquinho, é que o cocô está querendo sair, a gente começa a mostrar para a criança que ela precisa perceber o corpo dela e as reações do corpo. Como é que a gente trata isso, né? Tem um livro que é muito bom e que eu acho que ajuda bastante, que se chama O Corpo Humano. Deixa eu ver se eu tenho ele anotado aqui. É o Grande Livro Animado do Corpo Humano. É um livro que a gente quase não encontra mais talvez nas grandes livrarias ou no sebo, não sei se encontra, mas na internet eu já vi inclusive para baixar em PDF, que ele mostra todo o corpo humano, o aparelho, o intestino lá, como é que faz, a gente come alguma coisa, vai para o intestino e aí a gente puxa assim, né, embaixo, na região do ânus, aparece ali o cocôzinho saindo. É bem interessante, é bem lúdico, as crianças gostam, né, fica fácil de entender. Então é sempre importante que mostrar essa relação do corpo, que o nosso corpo dá sinais. Frisando aqui, cuidado com as comparações, cada criança tem um tempo. Normalmente essa fase do desfraude inicia aos 2 anos, normalmente, pode ser um pouco depois, pode ser um pouco antes. Ela pode se estender até 3 anos, 3 anos e meio. Algumas crianças chegam até os 4 anos nesse processo, porque tem os escapes, porque às vezes a mãe precisa voltar ao processo. Então, existem vários fatores que podem acontecer nesse período. Mas iniciar antes dos 2 anos não é muito aconselhável. E sempre lembrar o seguinte: o processo do desfraude é o processo da criança. Não adianta a mãe ou o pai achar que tem que começar isso antes, porque não quer mais comprar fralda, porque acha que tem que tirar a fralda, que o vizinho já tirou, que o coleguinha já tirou, mas cada criança é uma criança, ok? Vamos lá ver se tem algumas questões, se alguém tem alguma dúvida. Gente, então, a gente vai ainda falar muitas coisas aqui pelo canal. Hoje a Priscila me pediu para falar sobre o desfraude. Eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha dito coisas que foram importantes para vocês. Então vamos sempre ficar de olho nos sinais que as crianças dão, né? Que elas já estão prontas para esse momento de tirar a fralda. Quando ela já começa a perceber aí que tudo tem o seu lugar, ela já consegue guardar as coisas, né, nos lugares, a mamãe já começa a pedir para ela ir levar a roupa na gaveta certa,
ela começa a aprender que o xixi e o cocô a gente vai para o banheiro. É importante, às vezes, quando ela faz o cocô na fralda ou na cuequinha, na calcinha, quando já está nesse momento, ir tirar a fralda, ir tirar a cuequinha com o cocô no banheiro e já jogar na privada e apertar a descarga. Tem criança que às vezes tem medo do barulho da descarga. Então, tudo isso tem que ser uma brincadeira. Aperta a descarga, dá tchau pro cocô, faz aquela festinha toda, né? Que eles gostam disso e às vezes eles nem querem dar tchau pro cocô, porque eles têm dó, é deles, né? Foi uma produção deles. Então, assim, às vezes a gente quer sair logo do banheiro, tá com pressa, quer fazer outra coisa, mas a criança tá lá ainda curtindo aquele momento. Então, importante ter muita paciência. Algumas crianças vão e voltam nesse processo. A gente tem que realmente olhar, conversar, dizer que é assim mesmo, que ela está aprendendo, que vai dar tudo certo, que ela vai conseguir fazer o xixi e o cocô no banheiro e que ela só precisa avisar a mamãe quando o cocô estiver querendo sair, que daí a mamãe leva para o banheiro ou o papai, quem estiver perto dela. Ela precisa confiar no adulto, isso é muito importante, tá bom? Eu tinha combinado da gente falar hoje sobre o processo do desfraude, mas em outras ocasiões a gente vai falar também sobre as outras fases aí do desenvolvimento infantil, sob o olhar da sexualidade, ok? E quando a gente fala de sexualidade, gente, a gente está falando de coisas muito maiores do que falar de sexo com criança, podem ter certeza, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijo grande para vocês, espero vê-los numa próxima oportunidade, fiquei muito feliz de ver algumas pessoas aqui participando, tá bom? Um beijo e até a próxima!